Você já viu alguém com um corpo assim antes? Acredite ou não, não foi uma explosão de radiação gama que transformou este homem de humano em Hulk, apenas uma viagem de mergulho inocente. Se você quiser descobrir exatamente o que aconteceu, além de um monte de outros fatos de cair o queixo, como a cor oficial do universo, e por que os isqueiros realmente existiam antes dos fósforos, você vai ter que ficar por aqui. Levante os pés e pegue um lanche, enquanto mergulhamos em outro episódio de Show de Fatos. Benjamin Franklin escreveu uma dissertação sobre flatulência. Em 1871, o pai fundador dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, um cérebro de primeira, momentaneamente voltou sua atenção para um tópico muito sério: puns. Conforme a história, a Royal Academy of Brussels pediu mais artigos científicos e, como Franklin pensava que o estabelecimento científico tinha ficado um pouco tenso recentemente, ele decidiu escrever uma dissertação irônica intitulada Solte Pum Orgulhosamente. Embora não fosse totalmente sério, Franklin tentou tornar a dissertação o mais realista possível, investigando quais alimentos produziam mais tópicos de cheiros. No ensaio, ele também fez lobby para a descoberta de alguma droga saudável e não desagradável, para ser misturada com nossa comida ou molhos comuns, que vai tornar as descargas naturais de vento de nossos corpos não apenas inofensivas, mas agradáveis como perfumes. Em outras palavras, o grande escritor da palavra, estadista e filósofo político queria que os cientistas inventassem uma droga que fizesse puns cheirarem bem. Não há nenhuma palavra sobre por que Franklin ficou tão ofendido com o cheiro de seus próprios gases que decidiu escrever uma dissertação inteira sobre isso, mas o que sabemos é que ele nunca publicou de fato. Em vez disso, ele imprimiu várias cópias e deu elas para os amigos como piada. Ah, que piadista. As impressões digitais dos koalas são indistinguíveis das humanas. Quer adivinhar qual pode ser o pior pesadelo de um investigador forense? Não sei o que você pensou, mas um koala com certeza não foi. Mas qualquer cena de crime envolvendo uma pessoa e um desses marsupiais peludos deixaria pasmo até o detetive mais experiente. Por quê? Porque se você olhasse para uma impressão digital humana ao lado de uma de koala, dificilmente seria capaz de dizer a diferença. Verifique você mesmo. Nem mesmo uma análise cuidadosa sob um microscópio científico pode distinguir facilmente as cristas curvas e giratórias nos dedos do koala dos nossos. Koalas não são os únicos não-humanos a ter impressões digitais. Parentes próximos como chimpanzés e gorilas também têm, mas as impressões de koalas parecem ter evoluído de forma totalmente independente. Na verdade, os ancestrais marsupiais dos primatas e dos koalas modernos se ramificaram há cerca de 70 milhões de anos na árvore evolucionária. Os cientistas acham que as características da ponta do dedo do koala se desenvolveram mais recentemente em sua história evolutiva, porque seus próprios parentes como wombates e cangurus não as têm. Então, por que as impressões? Pesquisadores da Universidade de Adelaide, que fizeram a descoberta pela primeira vez em 1996, levantam a hipótese de que os koalas têm impressões digitais simplesmente porque podem ajudá-los a agarrar folhas e galhos com mais facilidade. Uma coisa é certa, essas criaturas dóceis e de aparência inocente realmente poderiam escapar impunes de um assassinato. Ok, então é provável que um koala poderia incriminá-lo por um crime, mas tem uma coisa que seus dedinhos atarracados não podem fazer, que é apertar os botões curtir e se inscrever, bem como o sininho de notificações para garantir que eles fiquem atualizados com o conteúdo incrível mais recente. Por que você não tenta agora? Prove que você não é apenas um koala se fingindo de humano. Cowboys nunca usaram chapéus de cowboy. Em seguida, minha lista de fatos totalmente impactantes. Você provavelmente ficaria louco se viajasse de volta no tempo para o Velho Oeste em busca de um cowboy usando um chapéu de aba larga. Isso mesmo, o icônico chapéu de cowboy que você vê em todos os filmes de Hollywood. É uma inexatidão histórica total. Não estou dizendo que cowboys não usavam chapéu. Na verdade, seu chapéu preferido era algo mais parecido com um moderno chapéu coco, que pode até ser visto na cabeça de atiradores famosos como Bat Matterson e Billy the Kid. O lendário chapéu Stetson, criado pelo chapeleiro americano John Stetson, chegou ao mercado em 1865 e não se tornou popular até o final do século XIX. Este chamado chapéu de cowboy clássico foi inspirado nos chapéus de origem espanhola que Stetson encontrou depois que se mudou para o oeste e apresentava um vinco e meio de uma coroa alta com uma amassada em cada lado, que permitia ao usuário remover pela coroa em vez da aba. Segundo a lenda, Stetson conheceu um cowboy na estrada que ficou tão impressionado com o chapéu que ofereceu $5 por ele, o que era um grande negócio na época. Antes disso, os cowboys do Velho Oeste nunca teriam escolhido um chapéu de aba larga, porque os tornava alvos fáceis para os adversários. Mary realmente tinha um cordeirinho. Você já deve ter ouvido a cantiga infantil, mas olha só, Mary realmente tinha um cordeirinho. E sim, é provável que a lã era realmente branca como neve. A mulher da vida real era Mary Elizabeth Sawyer, que nasceu em uma fazenda em Sterling, Massachusetts, em 1806. O incidente ocorreu em 1815, quando Mary, de 9 anos de idade, e seu pai encontraram um cordeiro recém-nascido doente em um curral de ovelhas que havia sido abandonado por sua mãe. Sucumbindo aos olhos de cachorrinho, o pai de Mary concordou em deixá-la ficar com o cordeirinho, e ela cuidou dele com tanta adoração que ele nunca saiu do
seu lado. Algum tempo depois, ninguém sabe exatamente quando, mas Mary estava a caminho da escola com seu irmão quando o cordeiro começou a segui-los. Os irmãos, aparentemente, não se esforçaram muito para detê-lo, e até mesmo o arrastaram por cima de uma cerca no caminho. Quando eles chegaram, Mary tentou esconder o seu cordeiro debaixo de um cobertor, embaixo de sua mesa, mas em algum momento ele apareceu, causando histeria entre os outros alunos. O cordeiro foi conduzido para fora e no dia seguinte, outro aluno, John Ralston, entregou a Mary um pedaço de papel com um poema que ele havia escrito sobre os eventos, intitulado Mary Tinha um Cordeirinho. O poema se tornou popular depois que foi musicado no final dos anos 1800, e em 1877 se tornou até mesmo a primeira gravação de áudio da história quando Thomas Edison o recitou em seu fonógrafo recém-inventado. O presidente Andrew Jackson tinha um papagaio. Aparentemente, os presidentes dos Estados Unidos ao longo da história sempre tiveram uma queda por pássaros de estimação. Thomas Jefferson tinha um pássaro chamado Dick, John F. Kennedy tinha um canário chamado Robin e Teddy Roosevelt tinha um galo de uma perna só. Mas nenhum é tão famoso quanto o papagaio de propriedade do 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, por um motivo hilariante e obsceno. Veja, um papagaio cinza africano de Jackson, que se chamava Paul, tinha uma grande tendência para xingar, o que deve ter sido ensinado por seu dono, que era conhecido por ser bem durão. O pássaro foi certamente uma fonte de diversão para os colegas dos presidentes, mas isso virou um problema quando Jackson bateu as botas em 8 de junho de 1945. Quando milhares se reuniram para prestar homenagens ao presidente falecido, o pássaro decidiu se juntar a eles, gritando e xingando tão grosseiramente que o pássaro de boca suja, ou devo dizer, bico sujo, teve que ser removido do funeral. De acordo com um relatório escrito pelo reverendo William Menefee Normand, o papagaio presidencial estava animado com a multidão e soltou rajadas de palavrões, enquanto os convidados ficavam horrorizados e temerosos com a falta de reverência do pássaro. Um homem inchou para o dobro do seu tamanho normal após um acidente de mergulho. Alejandro Ramos Martínez é um pescador peruano que mergulha para pescar, mas em 2017, uma desastrosa reviravolta o transformou em uma versão da vida real do homem Michelin. Veja, um dia quando Martínez veio à superfície muito rapidamente, ele sofreu um caso desagradável de doença de descompressão, que é mais comumente conhecida como BENT. A condição ocorre quando os gases inertes que se formaram no corpo aumentam de tamanho e sobrecarregam o sistema durante uma subida rápida. Quando Martínez cometeu o erro quase fatal de subir muito rápido das profundezas, bolhas de nitrogênio se acumularam em seu sistema e aumentaram de tamanho, deixando ele com 30 quilos extras de peso na forma de sacos parecidos com balões presos à sua carne. Essa transformação repentina em Hulk certamente não concedeu a ele nenhum superpoder, no entanto. Os inchaços são extremamente dolorosos e Martínez também sofre de hipertensão, que causa pressão alta e dor nas articulações. Os médicos estão trabalhando para reduzir os sacos no corpo de Martínez, usando uma câmara hiperbárica, que até agora reduziu o nitrogênio em cerca de 30%, mas ele vai exigir cerca de 100 sessões adicionais e um procedimento de $100 mil para restaurar o seu corpo ao tamanho original. A cor oficial do universo é bege. E eu sei o que você está pensando. Como algo tão vasto e inexplorado como o universo pode ter uma cor? E de todas as cores, por que bege? Em 2002, uma equipe de astrônomos da Universidade de Johns Hopkins começou a entender o processo de formação de estrelas, executando uma série de testes, que coletaram amostras de luz de 200 mil galáxias estudadas. Usando essas leituras de análise espectral, eles determinaram que a maioria das estrelas foi formada cerca de 5 bilhões de anos atrás, mas também fizeram outra descoberta interessante. Os mesmos dados permitiram que eles vissem de que cor o universo aparece da Terra. Depois de fazer alguns exercícios usando as diferentes amostras de luz, eles concluíram que formaram a média juntos para criar uma cor branca bege, com o valor hexadecimal de tripleto de #FFF8E7. Os astrônomos votaram no nome oficial das cores, mas eventualmente desconsideraram todas as outras sugestões e optaram por latte cósmico, em vez disso, que soa como algo do menu secreto da Starbucks. Aparentemente, a cor se deve à forma como a luz emitida por estrelas distantes aparecem aqui, debaixo de nosso planeta, à medida que viajam bilhões de anos-luz para a Terra. Essas ondas de luz tendem ao branco puro devido à luz que vem das estrelas quando eram mais jovens e azuis, então talvez o céu seja bege afinal. Alguns dos outros nomes que concorreram à cor oficial do universo foram Cappuccino Cósmico, Unibege e Creme Cósmico. Tenho certeza de que algumas das mentes criativas que estão assistindo esse vídeo podem sugerir nomes muito mais legais, então por que não me dizer como você chamaria essa cor nos comentários abaixo? Quem sabe até respondo a alguns dos meus favoritos.
o piercing de mamilo estava na moda na Grã-Bretanha vitoriana. A Era Vitoriana é conhecida por ser um dos períodos mais estreitos da história, então você pode ficar surpresa ao saber que, por baixo de todas aquelas capas e espartilhos bordados, algumas mulheres vitorianas escondiam um segredinho picante. Acredite ou não, os elegantes piercings de ouro para mamilos foram na verdade uma moda passageira entre as socialites europeias bem criadas nos anos 1800. E tudo isso graças à bela rainha medieval da França, Isabela da Baviera. Veja, Isabela era uma amante da moda extravagante, e no final do século XIV e no início do XV, ela preferia roupas elaboradas com decotes que iam até o umbigo. Ela escolheu vestidos ousados para realçar sua escolha de joias, ou seja, seus mamilos perfurados com diamantes conectados por delicadas correntes de pérolas e ouro. No século XIX, esses chamados anéis de seio tiveram um pequeno ressurgimento e foram considerados uma forma elegante e ousada de manter os seios em um estado de excitação constante. Eu não vou elaborar muito sobre isso. Outros viram os piercings como rebeldes, e a comunidade médica ficou em alvoroço, porque o processo foi visto como inibidor da amamentação, que era considerada o propósito do corpo de uma mulher. Da próxima vez que você achar que é super descolado, lembre-se, os vitorianos fizeram isso primeiro. Rudolph, a rena do nariz vermelho, foi inventado por uma loja de departamentos. Ele pode ser um clássico da temporada natalina, mas a própria rena de nariz vermelho do Papai Noel não existia antes de ser idealizado por um redator de uma loja de departamentos em 1939. Naquele ano, os executivos da Montgomery Ward decidiram que precisavam de um personagem divertido para os livros de colorir grátis que estavam distribuindo para crianças que visitavam Papai Noel em suas lojas. Robert May, um redator da época, recebeu a tarefa, e ele conseguiu criar o personagem Rudolph e o poema que o acompanhou, em agosto de 1939, apesar de sua esposa ter morrido tragicamente naquele verão. Só no primeiro ano, Montgomery Ward distribuiu 2,4 milhões de cópias do novo livro para colorir, e à medida que a história alcançava os clientes, ganhou mais 3,6 milhões em 1946. Somente uma década depois, em 1949, o próprio irmão de May, o cunhado Johnny Marks, escreveu a letra da famosa canção gravada por Gene Autry e vendeu mais de 150 milhões de cópias. É difícil imaginar o Natal sem ele, mas sem esses irmãos festivos não haveria o bom e velho Rudy. Isqueiros existiam antes dos fósforos. O que veio primeiro, o isqueiro ou o fósforo? Acredite ou não, os isqueiros realmente existem desde o século XVII, embora tenham sido, em sua maioria, pistolas de pederneira convertidas que usavam pólvora, em vez de algo como você e eu reconheceríamos. Em 1823, porém, um químico alemão chamado Johann Wolfgang Dobereiner criou o primeiro isqueiro de uso único que ficou conhecido como lâmpada de Dobereiner. O dispositivo usava um design simples. O zinco metálico reage com o ácido sulfúrico, criando gás inflamável hidrogênio, que explode em chamas quando encontra faíscas na boca do recipiente. O dispositivo era grande, impraticável e não era comercialmente bem sucedido. Então, foi só quando Karl Auer von Welsbach patenteou a pederneira em 1903 que os isqueiros leves se tornaram mais facilmente disponíveis. Os primeiros fósforos de fricção, por outro lado, só foram inventados 3 anos depois, que o inglês chamado John Walker estreou seus fósforos com Greaves em 1826, mas também não eram tão bons. 5 anos depois, Charles Saurier, na França, desenvolveu um fósforo que usava fósforo branco, mas teve tanto sucesso que frequentemente acendia por acidente. Também descobriu que o fósforo era altamente tóxico e estava lentamente envenenando os trabalhadores na fábrica de fósforo, o que não era muito bacana. Foi só em 1900 que o governo dos Estados Unidos forçou os fabricantes a mudar para um produto químico não tóxico. Tá aí uma aposta de bar que você nunca vai perder. Shrek era originalmente canadense. É um fato indiscutível que DreamWorks ainda não superou o clássico Shrek, que foi lançado em 2001. Mas houve um tempo em que o turbulento ogro verde teria sido muito diferente. Em vez de tagarelar sobre cebolas com um forte sotaque escocês, é provável que o público teria assistido a seu ogro sarcástico favorito, engolindo xarope de bordo aos galões e cortejando a princesa Fiona com suas habilidades de hóquei. Isso mesmo, Mike Myers revelou que originalmente gravou a voz do Shrek para soar como ele mesmo, mas com um sotaque mais forte do Canadá, até que finalmente viu um segmento em fevereiro de 2000 e teve uma epifania repentina. Em vez de soar assustador e imponente, Myers percebeu que a voz de Shrek precisava mostrar alguma vulnerabilidade. Então ele decidiu se desafiar com um sotaque escocês. Pode ter sido um golpe de gênio de Myers, mas foi um pesadelo total para o executivo da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, que disse que 1/3 das cenas envolvendo Shrek já haviam sido animadas. No final, ele relutantemente permitiu que Myers regravasse suas falas, um risco enorme que custou cerca de 4 milhões, ou cerca de 10% do orçamento de produção do filme, de acordo com ele próprio. Mas no final das contas, tudo valeu a pena. O filme foi um sucesso de crítica e público de cinema, e não podemos imaginar Shrek de outra forma.
As tartarugas não vivem dentro de suas carapaças. Os desenhos animados devem ter te ensinado que tartarugas e jabutis podem orgulhosamente sair de suas carapaças sempre que quiserem. Mas a realidade é que se você tentar remover uma tartaruga de sua carapaça, ela provavelmente vai morrer. Ao contrário da crença popular, o casco de uma tartaruga não é apenas um espaço vazio onde a criatura pode se esconder para um cochilo rápido, embora possa colocar os seus membros dentro para proteção. É, na verdade, uma parte integrante da anatomia de uma tartaruga. Dê uma olhada nesse corte transversal chocante de uma carapaça de tartaruga, e você vai ver exatamente o que eu quero dizer. A carapaça é, na verdade, fundida aos ossos do esqueleto nas costelas e na coluna, e ainda tem suas próprias terminações nervosas, o que significa que podem sentir quando está sendo tocado ou acariciado. Tartarugas e jabutis também não podem escolher em qual casco vivem. Elas nascem com eles e crescem assim. Então sempre tem o tamanho perfeito. Pense dessa forma. Pedir uma tartaruga para sair de sua carapaça seria como pedir a um ser humano que simplesmente saia de sua pele. Não seria uma experiência muito agradável. E aí, qual desses factoides te impressionou mais? E você tem alguma curiosidade interessante que acha que eu deveria saber? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para manter a sua riqueza de conhecimento aleatório sempre nutrida. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!